Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Costa, né? Eu sou editor da editora Ex Machina. E nós estamos aqui, nós convidamos o designer, né, e capista, Benjamin Cafali. Eu vou até pedir que ele se apresente um pouco agora para vocês, assim, dizendo um pouco da experiência dele, onde ele trabalhou. E nós vamos comentar hoje um caso específico de como nós fizemos uma capa para um livro da Ex Machina. E vamos seguir nós vamos apresentar um passo a passo dessa capa para a gente poder trabalhar o tema desse vídeo aqui, que é mostrar como é que a gente começa a capa de um livro, qual a relação dessa capa com o projeto gráfico de miolo, como é que a capa conversa com o livro especificamente, né? Com o projeto do livro, e é isso. Então, antes da gente iniciar, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou pedir para o Benjamin se apresentar aqui. Bom dia, Bruno, e aos demais. A minha experiência, essencialmente, é Editora Abril, foi onde eu aprendi algumas coisas, né? E depois de uma fase, eu fui demitido e resolvi tocar a vida por conta própria, né? E foram poucos trabalhos, na verdade, né? Se não sou um capista realmente, mas é sempre uma experiência, principalmente com a capa que a gente vai realçar agora, né? Que foi realmente a mais burilada, mais que necessitou um empenho mais, né? Mais específico, assim, né? E é isso. Legal. O Benjamin é muito modesto. Ele fez várias capas de livro, trabalhou nas principais revistas da Abril como designer. Bom, vamos lá. Pessoal, o livro que eu vou falar para vocês como é que foi o processo de criação de capa, nesse caso específico, veja, como é que, assim, para explicar, vou tentar ser didático, embora às vezes é um pouco difícil, né, porque não é exatamente a minha área, né, a área de ensino, mas eu vou tentar ser didático para o público que está aqui e que tem pouca... Então, assim, eu vou evitar termos técnicos, vou tentar fazer uma coisa mais... Nem eu tenho termo técnico, hein? Tem sim. Depois eu quero ver se eu mostro as suas anotações desse livro, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Como é que se começa uma capa de um livro, né? A gente vai falar de um caso específico. Esse caso é o caso do Contos Fantásticos, certo? De um autor italiano chamado Tarquetti. Virgínio Hugo Tarquetti, né? Do 19 e tudo mais. Então, primeira coisa, como é que funciona isso? Né? O editor vai lançar um livro. Ele manda o livro traduzir, esse livro passa por uma preparação, por uma revisão, e chega o momento da capa. A capa é um momento crucial, né, de qualquer livro, porque, digamos assim, é pela capa que você vai seduzir uma boa parte dos seus leitores, certo? Principalmente aqueles que já não conhecem o trabalho da editora, né? Então, essa é uma etapa fundamental, né? E é uma etapa que é muito complicada. Por quê? Porque, normalmente, o capista, ele não tem tempo e nem ele precisa, necessariamente... Por exemplo, eu trabalho com um outro capista em que ele faz questão de ler o livro, ou pelo menos parte do livro,
para entender do que se trata, que tipo de imagem que ele vai poder trabalhar, né, e tudo mais. Então, nesse livro, Contos Fantásticos, né, eu já vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou ver se eu pego aqui, inclusive o livro, para mostrar para vocês, porque aqui nós vamos ver tudo chapado, vamos dizer assim, né, em PDFs e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês. É um projeto gráfico muito simples, mas efetivo, né. Então, primeira coisa, o que o capista precisa saber? Bom, ele precisa ter um briefing, né, do editor, normalmente do editor. Então, o editor vai dizer para ele, ó, esse livro trata disso, daquilo, o gênero do livro é esse ou aquele, né? Nós estamos buscando imagens assim ou assado. Em editoras maiores, em que você não tem muito contato, onde o editor não tem contato direto com os capistas, isso acontece, tá? Na maior parte das editoras grandes, é mais difícil, né? É mais difícil porque, como trabalham com muitos livros ao mesmo tempo, por mês, você tem, às vezes, um outro coordenador de processo, um editor assistente, né? Ou, às vezes, é o próprio alguém que está à frente, por exemplo, da coordenação da parte de design, né, do livro, é que vai coordenar isso com o capista, né? E essa pessoa também, muitas vezes, não leu. Então, é uma coisa muito complicada mesmo, né? Então, no caso dessa capa que a gente vai explicar para vocês, é diferente, né? Porque eu dei um briefing pro Benja, né? Eu fui atrás de uma imagem especificamente, que é uma coisa que os editores não fazem normalmente, e que é muito importante e pode ajudar o capista, mas não é absolutamente necessário. Por exemplo, ele poderia ter criado essa capa sem que o editor tivesse dito para ele. Mas tudo isso torna mais difícil o trabalho do capista. Então, o trabalho do... É bom nem imaginar isso. É bom nem imaginar isso. Porque, veja, tem livros que são muito difíceis de você dar um briefing, certo? É muito difícil de você explicar de forma sinótica, né? De forma, assim, muito rápida. O que é um livro? Como é que você vai escrever algumas coisas para o capista? Você vai conversar com ele? No nosso caso, nós tivemos uma conversa, né? E nós passamos meses, né, Benji? Essa capa levou meses para ser feita. É claro, nós tínhamos esse tempo, né? E essa capa era importante, mas isso não é o procedimento padrão. Né? Isso não é o procedimento padrão. Normalmente você vai ter um assistente editorial que vai disparar, por exemplo, uma editora grande, né? Eu tenho uma editora pequena, independente, né? Eu já trabalhei em editoras grandes e tudo mais. Não vou falar sobre isso aqui, depois o Valdeci pode colocar lá, mas eu trabalhei nas principais editoras desse país, né? Que foi onde eu aprendi e tudo mais, antes de fundar a minha, em 2013. Ele já vai para 10 anos no ano que vem, né? Então, como é que funciona? O nosso caso é atípico, tá? Mas ele serve como um case porque ele mostra como seria um processo ideal. Se existisse um processo ideal, qual seria ele? Seria do editor ou do editor assistente, né? Que conhece o livro, que já leu o livro, que conhece a tradução, ele vai ter uma conversa, ou ele vai escrever para o capista e falar, olha, esse livro tem esse conjunto de imagens, porque, veja, o que o capista faz? Ele traduz aquilo que o livro, o conteúdo desse livro, certo? Em imagens. E ele tem digamos assim, por exemplo, esse livro é um livro de contos, tem lá, não sei, 6, 7 contos, né? Então, assim, a visão que um leitor vai ter do livro, depois de ler as introduções, né? Depois de ver as imagens que a gente colocou também dentro do livro, né? Ele tem uma visão que é muito mais complexa e vasta quando ele termina. Mas o capista, digamos assim, ele só tem um momento por excelência, que é a capa, e a quarta capa do livro, né? Então você considera, o sujeito entra numa livraria, ou ele entra hoje em dia, né?
É mais comum a pessoa ver o livro na internet. E qual que é o primeiro contato com o livro? Não é o livro em si, não é o conteúdo do livro, a capa. Então, a capa, ela tem que traduzir imageticamente aquilo que o editor acredita que vai acontecer. Então, essa dificuldade é muito grande. Por isso que você vê, às vezes, capas que são muito genéricas, né? Existem vários tipos de capas, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem capas padronizadas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, né? As capas da Perspectiva, da coleção Debates, né? Você tem um projeto gráfico, que é muito bonito e muito simples, mas esse projeto gráfico, ele diz sobre a coleção, ele não diz sobre o livro. Porque o projeto gráfico dessa coleção Debates, por exemplo, da Perspectiva, o que interessa ali não é representar imageticamente o conteúdo do livro, até porque isso seria muito difícil, que são livros de crítica literária, né, de sociologia, enfim, né? Então, ali, por exemplo, a pessoa que bolou essa coleção, ela falou, bom, não tem sentido a gente fazer uma capa toda vez para um livro, porque... então você tem o título, o autor, coleção de debates, e você tem ali uma coisa extremamente simples, entre aspas, né? Você tem um projeto gráfico de capa que ele dá... ele joga luzes sobre a coleção em si, não sobre aquela obra. Né? Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente vai trabalhar com um livro que, por exemplo, de um autor que as pessoas não conheciam no Brasil. Desconhecido. Um autor desconhecido até então. Né? Tinha coisas na academia sobre ele. Tem filmes, inclusive. Não sei se foi o Tornatore. Ele fez um filme baseado num dos livros desse autor. Né? Então, como é que começa o processo? Vamos lá. O livro pertence a um autor de uma corrente, que não é só uma corrente literária, é uma corrente artística na Itália, que se chamava Scapigliatura. Esse nome vem do apelido que os pintores, os músicos, por exemplo, o libretista do Verdi, Giuseppe Verdi, o grande, né, compositor de óperas, ele pertencia a esse movimento, né, chamava Arrigo Boito, ele pertencia a esse movimento. Se chama Scapigliatura, porque essas pessoas eram chamadas de Scapigliati. Os Scapigliati eram os descabelados, querendo dizer com isso que eram boêmios, eram pessoas que estavam ali buscando uma outra coisa. Bom, primeira coisa que eu faço, vamos estudar quem são as pessoas que estão nesse movimento literário. Né? E aí a gente encontra, né, um gravurista chamado Luigi Conconi, né, e encontramos uma imagem muito forte dele, de uma peça que essa peça nunca foi executada, de fato, mas ele fez uma gravura, e acho que era em metal, né? Ele fez uma gravura que depois um outro artista ia transformar num relógio, que era essa caveira, que eu vou mostrar para vocês. Essa caveira, na verdade, era o fundo, ela seria um mostrador de um relógio. E o que ela significa? A passagem do tempo. E a lembrança, e é uma lembrança que vem da Idade Média até, né, e que depois, de que nós somos todos, nós estamos todos de passagem, né? Que a vida é curta, e isso tinha uma série de implicações, né, filosóficas para o movimento e tudo mais. Né? Então eu acho essa gravura, certo? E mostro para o capista, para o Benji. Ainda bem, né? O que você achou? E aí, olha, como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, eu vou compartilhar agora a tela com vocês e vou continuar falando, tá bom? Vocês estão vendo aí a imagem? Sim. Pois é. Essa imagem aqui, ela já né, Benji? Ela não começa aqui. Pois eu posso até achar, né? Mas ela é a base,
certo? Então você tem aqui um mostrador. Isso aqui era como se fosse, eu não sei muito explicar, era como se fosse uma instalação da época, porque você tem um artista que é um gravurista que faz isso, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui, ó, tem uma coisa circular aqui, ó, na fossa nasal dessa caveira. É onde iria o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio, certo? Então nós partimos dessa imagem. E aí nós temos um problema. Como é que a gente vai trabalhar com essa imagem? Qual que é o formato do livro? Então, assim, coisas que o capista precisa fazer, saber qual é o formato do livro. O formato mais convencional, né? Os formatos mais convencionais hoje em dia é o 14 por 21, o 16 por 23, e aí você tem também os formatos pocket, 12 por 18, 11 por 16, enfim, né? Esse formato já estava na cara que ia ser isso, né? Esse formato que vocês estão vendo já passou por um processo, né, Benji? Porque nós decidimos que o livro ia ser quadrado. Por que o livro ia ser quadrado? Porque se a gente pegasse essa imagem, do jeito que ela estava, e essa imagem, eu acho que ela é retangular, ela é um retângulo em pé, né? Ficaria muito complicado. Então, nós já começamos com um desafio. A gente vai para um formato que não é um formato convencional de livros, desse tipo de livro, né? Mas que a gente precisava, porque senão a gente não poderia trabalhar. Não ia funcionar, Bruno. Não ia funcionar. A gente teria que trabalhar com esse formato para justamente o círculo ter um destaque total dentro do quadrado, dentro dessa quadratura, né? Então começa aqui. Aqui já está. A imagem ainda não foi assim muito trabalhada, mas ela já foi recortada, né, Benji? Eu acho que tem que tirar tudo ali embaixo, aqui, tudo. Tive que limpar toda essa tarja. Aí, ó, nós vamos para cá. Aqui vocês podem acompanhar um pouco mais do processo, ó. Aqui, veja, não é questão de apagar. Aqui você tem uma mensagem em latim. Aqui você tem ruit hora, que eu acho que o tempo passa, né? O tempo está transcorrendo. Isso aqui teria que ser limpado, mas limpado não é simplesmente apagar, porque quando você apaga, o que fica por trás? Então aqui tem... Fica nada. Fica nada, né? Fica um branco. Então, assim, aqui não é um processo de apagar. Então o Benjamin veio, e ele, na verdade, né, Benjamin, você sobrepôs trechos, pedaços desse... A gente tem que inventar na hora. Porque... desse retângulo para ir transformando essa área, certo? Aqui você já vê um outro processo, olha. Note que aqui a caveira já tem um pouco mais de... luz, está mais realçado aí. De luz, já está mais realçado, né? Aqui, você já vê que já tem um certo tratamento de cor, né, Ben? Você quer falar um pouco dessa parte? Não, aí dá para ver, embora da primeira até aqui parece que... Mas eu dei uma clareada na imagem, né? Você vê a primeira imagem à esquerda e a da direita, parece que ela está mais clara, né? Não sei se eu que estou vendo assim, mas né? Não me lembro. Mas claro, mas era só o início da coisa, né? E depois não ia ficar nisso. Né? Isso. Sim. Não. Acho que tem mais imagem. Aí, o que está acontecendo aqui? Veja que interessante. Eu vou pegar o livro, já vou deixar o Benja falar um pouco, e vou pegar o livro para mostrar para vocês. Aí é o seguinte, aqui você vê, nessa primeira imagem aqui à esquerda, que ele já apagou o retângulo, certo? Dei uma... tinha que eliminar. Né? Ele substituiu por uma área que ele teve que criar a partir das outras áreas. Por que aqui... explica, enquanto eu pego o livro, Benji, explica por que aqui você tirou
a caveira. Então, porque eu já estava pensando na quarta capa, né? Que a primeira coisa que eu fiz foi finalizar o crânio, né? Deixar ele bem plausível e recortar e guardar e depois partir para fazer o fundo bem natural, né? Bem sem marcas e aqui não dá para sacar muito, mas não foi o trabalho mais que eu tive foi deixar esse fundo mais bem parecido com uma coisa original, né? Não como se não tivesse tido o crânio em cima, né? Sim, até porque depois, isso que vocês estão vendo, já é o processo da quarta capa, certo? E na capa, também ele ia precisar, veja como foi o processo dele. Depois, indo para a quarta capa, ele tira isso aqui, por quê? Porque depois isso daqui vai ser a base da capa, onde essa caveira tem que estar menor, e onde a gente vai trabalhar o título do livro e as rubricas, né, dos autores, né, que estão incluídos no livro. Então, percebam como esse processo é complexo, né? Você escolhe a capa, aí nesse processo vira a quarta capa, você começa um trabalho de limpeza para a gente voltar para cá. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem do meio, ela vai dar origem depois, né, Benji? E tem muitos outros tratamentos. Isso que vocês estão vendo aqui não faz jus exatamente à cor do livro. Eu também não nem um pouco. Mas eu não sei, por exemplo, tudo, veja, tem todo um trabalho de restauração digital que o Benji fez. Por exemplo, toda essa parte aqui, ó. Os números todos, tinha que dar uma subida neles, né? Trazer para frente, né? E vocês não vão conseguir perceber, deixa eu aumentar aqui, mas o que envolve aqui o mostrador, o que limita a área do mostrador do relógio, é uma cobra que engole o seu próprio rabo. Isso é uma coisa que estava lá. Mas aí ele precisa destacar isso melhor. Então, essa capa, ela é cheia de pequenos detalhes que eu acho muito interessantes, que é uma ideia que eu tenho em algumas capas, que eu chamo de reverberação. Que é o seguinte, você lê o livro, e aí, quando você está lendo o livro, ou você já leu o livro e volta a capa, você ressignifica a capa em função daquilo que você leu. Ela passa a fazer mais sentido. Temas que foram trabalhados dentro do livro começam a ficar mais claros e começam a ter um rosto, né? Nesse caso, um rosto descarnado, a caveira que representa a passagem do tempo, né? E então vejam, eu vou voltar aqui. Nessa imagem do meio aqui, essa aqui já representa a quarta capa. Note o seguinte, que o Benji usou essas estrelas que fazem parte do projeto, embora algumas coisas aqui já são criação sua, né, Benji? A partir do próprio original, ele foi não só restaurando digitalmente, mas como criando, a partir do próprio projeto inicial, coisas que não existiam. Mas aí note o que a gente aproveitou aqui. O que são isso aqui, ó? O X. Isso aqui é a logo da minha editora Ex Machina. Isso aqui é a logo da editora Clepsidra, que é que eu convidei nesse projeto para coeditar comigo, certo? Então aqui as logos entraram dentro das estrelas. Para quê? Para que elas fossem incorporadas de maneira orgânica dentro dessa quarta capa. Depois, mais para frente, né, Benji? Isso aqui, que é a quarta capa do livro, a gente vai usar esse espaço aqui, ó, que eu estou delimitando, para colocar o código de barras do livro. Certo? Essa parte que vocês estão vendo à direita
já não é mais a quarta capa do livro. Aí você fala, poxa, mas a quarta capa do livro não tem texto? Não tem texto. Isso é uma coisa mais ou menos radical, né? Mas é comum em livros de arte. Então, o que acontece? O sujeito vira o livro e ele tem uma outra visão do que vai ser a capa, que ainda não terminou, vou mostrar para vocês. E essa capa diz tudo. Essa capa, o objetivo dela, aqui não é dizer, olha, quem foi Eugênio Butarque, o que você vai encontrar nesse livro chamado Contos Fantásticos, quem são as pessoas que trabalham nesse livro, tudo isso está na capa, né? E então também é uma forma não muito convencional de chamar a atenção do leitor para esse livro. Tem um mistério aqui, né, nessa quarta capa. Então, continuando aqui já está aqui. O que aconteceu aqui? Por que o Bento teve que fazer esse fundo? Esse fundo, gente, não existe. Esse fundo foi feito num processo de desenho digital que o Benjamin fez à mão. Para quê? Para depois existir esse fundo aqui, ele diminuiu o tamanho da caveira. E por quê? Aí nós chegamos aqui. Na verdade, o livro mudou, tá? Isso que a gente está vendo aqui passou por uma pequena modificação que eu já vou mostrar para vocês. Aqui é a quarta capa do livro, mas na versão definitiva, nossa, a única diferença é que isso daqui saiu daqui e veio para cá. Porque nós achamos depois que ficaria mais... daria uma simetria maior, né, Benjamin? Ficaria então, mais razoável, né? E aqui note que também está sem o... Mas eu justamente quis mostrar isso aqui para mostrar para vocês o trabalho final, né? Então note que aqui as logos saíram, mas elas entram de novo aqui, né? E as logos saíram, mas elas estão na quarta capa. Eu vou mostrar para vocês o livro. Note que tem todo um trabalho aqui com dourado, com preto. É isso que eu ia falar, a colorização da serpente, né? A colorização da serpente foi uma coisa que nós discutimos, né? Olha, precisa puxar para o ouro essa serpente. Por quê? Porque tem vários significados. Depois você lendo o livro, você entende. E como é que é esse preto, como é que é esse bege, né? Essas variações, esses tons, né? Esses meio tons e tudo mais. Bruno, antes de você acabar, esses raios também em cima foram unidos, né? E não existiam, né? Não existiam. Eles não se fechavam, né? Não se fechavam aqui, né, Ben? Na parte de cima. Então vocês vejam que tem um trabalho aqui que é difícil de... É uma variação, né? É uma reconstrução dessa obra do Luiz Concórdia. Eu já vou mostrar para vocês o original. E então tem um trabalho aqui não só de reconstrução e de variação sobre uma obra que era uma gravura, né? Mas também de colorização e de adição, né? Adição de coisas. Olha, aqui vocês estão vendo a capa aberta, aqui está a lombada, certo? Aqui está a lombada. Então, na lombada, alguns elementos se repetem. Veja, a lua em foice, aqui, né? E a lua cheia. Elas são bem diminutas, mas dá para sacar, né? Diminutas, mas dá para entender. As logos, uma vai para cima, a outra vai para baixo. Quer dizer, aqui você tem também uma reverberação da capa. E por que isso é importante? Porque, veja, quando o livro está na estante, como é que se encontra um livro? Se a lombada não tem relação com a capa, você não constitui uma relação mnemônica, uma relação de memória. Quando você vê essa capa e você entende essa capa, note que na estante... Deixa eu aumentar aqui. Tem as duas fases da lua aqui. Você tem essas da lua. Note que na estante você só vê isso aqui, ó. Só essa parte. Isso aqui você não está vendo, isso aqui você não está vendo. Mas isso aqui é suficiente para fazer você se lembrar de que livro é. Que a sua referência do livro, qual é? É a capa. Como é que você encontra um livro?
né? Se ele está numa estante, pela lombada. E como você se lembra de um livro? Pela capa dele, muitas vezes. É claro, você vai ter uma outra lembrança também, né? De que esse livro se chama Contos Fantásticos, é desse autor Gene Tarquete, etc. e tal. Então vamos voltar aqui para a capa. Então, na capa, o Benjamin tinha feito todo aquele trabalho de reconstrução. Isso aqui é pintura digital, gente. É como se fosse, assim, para colocar, né, em termos mais simples. Isso aqui é uma pintura digital que ele fez que não existia. Isso aqui não está por trás desse caderno. Que ele fez. E por que ele teve que fazer? Porque ele ia diminuir o crânio, né, para a gente poder trabalhar com capa. Outra dificuldade da capa. O Benjamin teve que colocar isso daqui mais ou menos à mão, né, Benjamin? Eu lembro que esse T, por exemplo, aqui... Bom, eu vou falar outra coisa. Fala sobre isso. Não, então, esse trabalho foi feito com uma versão do Photoshop bem antiguinha e 5x5. Então, as opções são... Eu mais descobri como fazer, né? Entendeu? A versão não era... Mas para mim funcionava, né? Porque é a única que eu sei trabalhar. Então, uma coisa que eu queria falar também, além cada número, eu tive que fazer uma máscara para eles não estavam visíveis, né? Acabou ficando assim porque foram várias etapas. Eu tenho marcado isso nas imagens que eu te passei no caderno que eu fiz. Cada número eu tinha que dar uma porcentagem de luz, essas coisas. Mas a coisa foi feita muito sem... Eu fui inventando na hora, né, Bruno? Mais ou menos. São muito detalhe. São muitos mas esses detalhes das pontinhas em cada número, tudo não estavam nada finalizados, né? Era só sugerido. Né? Exatamente. E Benja, tem uma história com esse T aqui, né? Porque essa fonte que você usou, o T dele não funcionava, né? Então você meio que você teve que inventar. Inventei esse T aí. Você teve que inventar esse T. Porque assim, pessoal, só para vocês entenderem, então o capista vai escolher uma fonte junto com no nosso caso, nós trabalhamos muito juntos, de perto, por tentativa e erro. Vamos tentar essa fonte. Aí, bom, achamos essa fonte, não sei nem se foi você, se fui eu que sugeriu essa fonte. Não, foi direto, foi a única que eu não... Foi de prima, foi essa aí e ficou. Só que o T dela não funcionava pra gente, então esse T foi... Não, esse T não existe na opção dela, é um T que não dava leitura, né? Que não dava leitura. Então, veja a dificuldade. E também, pessoal, não é só, né, Benji, assim, o trabalho de, por exemplo, você fala assim, mas como é que você fez essa curvatura? Bom, tem a ferramenta. Tem a ferramenta do Photoshop. Mas eu fiz com outro programa, do Quarker, que é um programa de paginação, não tem... E eu aproveitei e fiz, que para mim era mais fácil fazer. Sim. E aí, só para a gente terminar isso, a gente já está com... A gente tem mais 20 minutos, e eu preciso mostrar outras coisas para você, mas assim, isso que o Benji está falando. Cada problema é encarado de uma forma e tem uma solução. Ele me mostrou aqui uma coisa que eu acho que você não tinha me mostrado antes, que é um caderno em que ele anotou à mão as coisas que precisavam ser feitas em cada etapa do trabalho. Certo? Porque se eu não fizesse isso, eu não ia lembrar de nada. Então, tem todo esse processo, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco. Mas só para terminar aqui. Então tá. Aí nós temos um desafio nessa capa, certo? Nós precisamos colocar o título e colocar o autor. E aqui dentro, nesse círculo interno, nós temos
o crédito de tradução e o crédito da introdução, certo? O desafio aqui é como é que a gente vai... bom, primeiro, isso tem que estar nessa curva, ele tem que seguir o movimento, né, o movimento circular do mostrador. Então, isso também é um desafio. Porque se eu colocasse tudo isso dentro de um box, por exemplo, no meio, eu matava todo o trabalho que foi feito. Então, aqui tem um desafio que é o seguinte, que alguns falam, mas não tem como ser diferente, mas o desafio é justamente isso, você não tem para onde ir. Se você faz um box, por exemplo, aqui no meio, e coloca tudo retinho, você acaba com tudo que você fez. Certo? Deixa de ser o relógio. Deixa de ser o relógio, você coloca um retângulo no meio do relógio. Então aqui, ó, veja bem que interessante. Isso aqui está mais ou menos na porção mediana, mas não está totalmente. Eles não estão exatamente aqui, isso é de propósito, para dar uma noção de movimento. Olha a tradução, como ela começa aqui, mais ou menos em 11 horas. Isso aqui é um movimento. O movimento desse círculo, ele acontece, digamos assim, num tempo diferente do movimento do título. Isso aqui, ó, acontece, é um outro movimento. Sim. Ele começa aqui e termina aqui. Aqui, então você tem, assim, a rigor, você tem 4 movimentos. O desse, esse, olha, note o seguinte, esse daqui, você pode dizer que ele corre para cá, né, no sentido horário, né? Você pode falar, bom, isso aqui está correndo no sentido horário, que é do relógio, né? Então a tradução começa aqui, mas esse daqui, veja bem, se fosse no sentido horário, ele teria que começar aqui para lá. Então esse aqui está no sentido anti-horário. Sem dúvida. Porque a intenção era essa mesmo. A intenção era essa. Então esse movimento, isso aqui pode parecer uma coisa boba. Mas pensa bem, isso aqui tem que correr um movimento. Se esse círculo, onde está a introdução, correr um movimento horário e não anti-horário, nós que ele não vai dar leitura, ele vai ficar de cabeça para baixo aqui. Então, esse daqui, ó, ele cria um contra-movimento. Né? E aqui é a mesma coisa. Esses dois aqui, eles estão no sentido anti-horário, e esse aqui no sentido horário. Né? Não tem segredo. E aqui você tem uma coisa muito importante, tá? Para os capistas que já têm alguma experiência, eles vão notar, pô, como é que você faz a diferenciação entre os diferentes elementos aqui para não ficar monótono? E não é só uma questão de monotonia. Como é que você faz essa diferenciação para o leitor, né, ou para o espectador dessa capa bater o olho e entender os diferentes elementos? Quais são os diferentes elementos? Aqui é o título. Aqui é o autor, né? A gente poderia ter colocado uma cor diferente para o autor, mas aí quebraria demais não ia funcionar. Não quebraria demais a paleta de cores do negócio. Ficaria demais, né? Por quê? Porque eles são os principais. Como eles estão opostos, então não há dúvida que Contos Fantásticos é o título e Engenho Hugo Tarquete é o autor. Agora, aqui vejam que você tem mais 2 diferenciações de cor. A rubrica tem uma cor. E o nome é em outro. O nome tem outra cor. Né? E aqui isso se repete, porque é a mesma coisa. Aqui você tem a introdução da Andrea Guerrini e da Karine Simone, que são 2 professoras da Federal de Santa Catarina, né? Que fazem a introdução disso. Você tem a tradução do Theo, né? Do italiano, e você tem essa diferenciação. Note que aqui, para a gente poder diferenciar a Andrea da Karine, nós temos um E que muda de cor. E ele tem que mudar de cor para ter uma diferenciação. Para você bater o olho e falar Andrea Guerrini e, opa, começou outra pessoa aqui, a Karine Simone. Certo, pessoal? Então, assim... esses são procedimentos básicos, não pois é. Não é
conhecimentos básicos, mas eu vejo o seguinte, Benji, hoje em dia, e aí eu quero dizer isso para os capistas e editores que porventura assistirem essa live, né? A gente está vendo agora muitos designers jovens, né, e editores também fazendo uso de inteligência artificial de uma forma irresponsável, que já começa com o fato de muita gente não entender o que é inteligência artificial, né? Mas não é o nosso caso aqui. Tá? A gente, assim, não é o nosso caso que eu quero dizer, nós não vamos tratar disso agora, porque isso é um assunto muito complexo. E eu tenho visto muita, mas muita gente falando besteiras enormes do que é inteligência artificial, como ela pode ser boa e ajudar. A inteligência artificial é uma ferramenta. E é preciso lembrar uma coisa, só para a gente seguir à frente, que é o seguinte: a inteligência artificial hoje é o produto do roubo do trabalho de centenas e milhares de pintores, designers, tradutores, revisores, artistas gráficos, né? Você acha que a inteligência artificial está criando aquilo do nada? Não é do nada. Isso é a partir de estilos e trabalhos que foram colocados ali sem direito autoral, sem crédito, sem nada. Isso é um problema que está começando, inclusive, agora a ser tratado. É um problema muito grave, né? Muito grave. Agora nós tivemos recentemente um caso, que eu não lembro exatamente, mas também se eu lembrar, eu não capa que do prêmio uma capa foi premiada por uma acho que foi um prêmio Jabuti. Uma capa que foi premiada e que eles identificaram que essa capa havia sido feita por inteligência artificial. Veja, o que significa isso? Não é que o cara dá um clique e sai a capa. Você tem um prompt. Você começa com um prompt e você pode alimentar também a sua inteligência artificial com imagens, né? Então você, por exemplo, pode dar uma série de referências nesse prompt, que são referências de texto que vão ser traduzidas a partir da linguagem natural por esses algoritmos, né, para produzir uma coisa, ou você pode dizer, olha, eu vou subir aqui. Agora, você imagina, tenta fazer isso aqui na inteligência artificial. Não tem como. Fala para gente. A verdade é que quando você faz um prompt, você inventa um prompt, é uma surpresa o que você vai receber em troca, né? Você pode ir procurando, você pode ir afinando, você pode. Mas assim, um desafio seria até interessante se eu tivesse tempo, eu faria isso. Não teria paciência, não. Pega essa imagem, joga, alimenta uma inteligência artificial com a imagem original e fala, agora cria uma capa quadrada de 17 por 17 com isso daqui. Vocês vão ver que não vai sair essa capa, vai sair um negócio que é um arremedo grotesco, né? Então, assim, pode ir melhorando e pode chegar um ponto que ele chegue a essa capa. Eu duvido muito. Eu vejo muita gente falando, não, é porque a inteligência artificial ainda vai chegar num ponto, vocês não estão entendendo. E toda essa bobagem vai substituir. Como que vai substituir o homem se a inteligência artificial é o produto de um homem? As pessoas não conseguem entender isso. O algoritmo, quem fez o algoritmo é um homem, não é o computador. O computador imagens que já estão lá e as pessoas não conseguem entender isso, mas enfim, vamos voltar. Essa própria capa já deve estar, né, no arquivo da inteligência artificial. Olha, não sei como voltar, não sei se temos luz o suficiente, né? Mas aqui vocês estão vendo o resultado, a capa do livro. Eu não sei como é que inverte a imagem aqui, não sei se tem um jeito, deixa eu ver. Não, tá legal. Deveria ter uma coisa aqui à mão, mas enfim, não tem. Mas aqui vocês estão vendo o produto. Olha, não sei se eu consigo mostrar, olha.
a lombada do livro. E a quarta capa, que não tem texto. Então, na quarta capa você tem, né, uma variação da capa, né, que é muito interessante. Aí você tem as logos, que identificam a editora, e o código de barras. Quer dizer, nessa situação você tem uma coisa minimalista, né? Por exemplo, você só tem os logos da editora. Mas é claro, porque como é que eu vou meter um texto aqui com o nome das editoras? E outra coisa, o nome das editoras está dentro do livro. Então, assim, é um caso em que todo o projeto gráfico de capa, ele precisa, e essa foi a nossa intenção, né? Ele precisa se dobrar, né, ao projeto inicial. Então, eu não tenho como começar esse projeto... Opa, peraí, é minha gata que está mexendo no computador. Eu não tenho como começar esse projeto e depois falar, agora eu vou escrever na cabeça da cadeira, eu vou colocar texto onde eu quiser. Não, né? Você tem que submeter todo esse projeto gráfico de capa à sua ideia original, né? E o produto é uma das capas mais elogiadas da editora. Eu colocando aqui não faz muito jus, né? Você teria que pegar o livro na mão para entender e tudo mais. Enfim, é um projeto que, como vocês viram, começa praticamente do zero, porque se eu for mostrar para vocês o que é isso, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que é importante. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tem a primeira imagem, né, que é bem no início da coisa. Devia ter colocado isso lá, mas aí começa a ficar muito complicado. E também você não acha essa imagem com muita... aqui, ó. Olha, deixa eu ver uma coisa. Certo, vou compartilhar com vocês o que está inclusive na página da Wikipedia, viu? Que não foi dessa fonte que a gente obteve o original, né, Benji? Mas espera aí que eu vou... Sim. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Espera aí. Complicado, porque eu tenho que passar uma determinada aba. Como eu sou uma pessoa do século passado, pode ser a tela inteira, então. Ó, vocês estão vendo? Não é essa, né? É uma mais antiga, né? Mais anterior. Agora note. Todo o trabalho que foi feito, por exemplo, quando vocês olharem lá atrás, aquilo que o Ben já tinha falado, ó, aqui termina o negócio, ele reconstituiu toda essa parte de cima. Isso aqui foi apagado e foi reconstruído. Aqui está a assinatura do artista, Luiz Concone, não. Concone, aqui eu acho que é a data. Acho que é a data. Note, olha o trabalho que ele fez com os números. Olha que aqui você mal consegue discernir o 12. Nessa parte não tem como simplesmente limpar. Ela tem que ser reconstruída, né, Benji? E todo o fundo e os números foram, acho que, o que mais... Os números. Mais pegou, né? E toda a aplicação de cor também, né? Porque notem que aqui... isso é uma parte depois. É uma gravura em ferro, né? Isso aqui não é lito. É uma gravura em ferro, exatamente. Então, vocês veem... Sim, quando vocês pegam isso aqui e comparam com o resultado final, é que dá para ver como é diferente. Né? Então, é isso. Mas a capa foi interessante por causa disso.
porque tinha muita coisa para fazer, né? Então, assim, só para a gente concluir, se você é um capista ou se você é um editor, digamos que você seja um capista. Às vezes, o capista passa por um problema, que é isso, o editor ou o editor assistente não tem tempo para fornecer um briefing que permita ele trabalhar, né, e fazer uma capa como essa, né? Então, qual o conselho que eu dou? Se você não tem isso, você precisa procurar alguém, ou você precisa entender, se você puder. Muitas vezes, por exemplo, o capista não pode ter acesso antes a um livro, né, que vai ser lançado principalmente, por exemplo, isso aqui é uma coisa que está em domínio público, né? E eu até passei, eu acho que um texto para o Benja e tal, ele deu, mas enfim. Vão ter situações, por exemplo, literatura contemporânea brasileira, o editor não pode mandar o texto para o capista. Ele pode mandar um trecho do texto, talvez, ou dar um briefing, isso é o mais comum, né? Então, ao capista, você precisa, não adianta também, muitos capistas vão falar assim, bom, eu não tenho o que fazer com isso, eu só tenho o nome do autor, o nome do negócio, sei que é literatura brasileira contemporânea, sei que é um livro sobre, sei lá, o interior do Brasil. Como é que você faz uma capa a partir desses elementos? Então, assim, não adianta também o capista falar, mas o que eu vou fazer, né? Eu não tenho elementos. Se ele também não tem esses elementos, ele vai entrar num processo provavelmente muito mais difícil com a editora, porque ele vai mandar muitas coisas que a editora vai falar, não é isso, não é isso. E aí é um espiral de loucura. Isso chama-se perda de tempo. Também conhecido como perda de tempo. Então, assim, é muito complicado. Então, por um lado, o editor precisa fornecer ao capista o máximo de informações relevantes e pertinentes para que ele consiga criar uma capa que seja sedutora, certo? Qual que é o objetivo de uma capa? É sempre esse, né? É fazer com que o leitor se interesse por aquele livro, né? Às vezes, por exemplo, você tem capas em que essa relação entre a imagética da capa, tudo aquilo que a capa representa e o conteúdo é muito vaga, mas isso pode funcionar também. Isso pode ser... Cada caso é um caso. Cada é um caso. Agora, sim, diga, desculpa. Nessa capa, a coisa que prevaleceu foi que você deu tempo para fazer, entendeu? Né? Normalmente não se tem tanto tempo para fazer uma capa. Não tem. Então, aí, se não fosse desse jeito, não ia sair nada. Você vê muitas capas que são feitas hoje, principalmente em grandes editores que não tem tempo e tudo mais, eu não vou citar nomes aqui, não faz sentido, mas eu sei como funciona. Então é assim, ó, o capista recebe uma coisa assim, ó, título do livro, nome do autor, o texto que vai na quarta capa, se tiver, e, mano, se vira. Aí vai usar só tipologia, né? Vai usar só tipologia. Aí, entendeu? É complicado. Às vezes, né, como é que você vai trabalhar uma capa nesse nível, por exemplo, dessa capa que eu mostrei para vocês? Vocês podem não gostar. Não tem problema. Mas o nível de trabalho, a quantidade de trabalho por trás dessa capa é inegável. Não, isso não. Então você pode até dizer, mas eu não gosto dessa capa, não tem problema. Mas essa capa foi trabalhada durante meses. Tem um trabalho de colorização, de reconstrução digital, de ir atrás dessa imagem, limpar essa imagem, fazer a quarta capa. Esse tipo de trabalho você não encontra em grandes editores. Eles não têm tempo para isso. Aí você tem, às vezes, grandes capistas, muitos em grandes editores, que vão se virar, que vão transformar literalmente, vão tirar literalmente leite de pedra. Eles vão ter praticamente nada, mas
como eles têm muita experiência, eles fazem uma pesquisa. Então deixa eu ler o último livro desse autor, deixa eu ler um pedaço, deixa eu entender o estilo, deixa eu ler uma crítica, se já saiu o autor, né? Sim. Como é que eu vou trabalhar isso, né? Outro dia eu estava vendo as diferentes capas que saíram do Tonto Arado. Porque foi um livro que foi muito, eu acho que tem mais de 40 traduções, 30 traduções. Né? Cada capista, algumas capas você vê que são baseadas na capa brasileira, que são variações da capa brasileira. Outras não, são capas completamente repensadas, que teve um briefing. Né? Então, assim, a gente está fazendo essa live para capistas iniciantes, né? Eu suponho. Claro que, talvez, porque capistas experientes, eles vão olhar, não vão provavelmente tirar muito proveito do que eu estou falando, eu estou falando coisas básicas, né? Então, capistas experientes aí vão falar, mas isso aí tudo eu já sei, mas o nosso objetivo aqui não é falar para o público, assim, muito especializado, né? Mas dar um panorama. Então, assim, se você é um capista iniciante, também não adianta você precisa buscar esse briefing com a editora. Mas se você não conseguir, também você precisa lembrar o seguinte, no final das contas, a capa é sua. É o seu nome. E precisa ter vontade de fazer também. Então não adianta. E não pensa que a inteligência artificial vai te salvar. Esse caso agora é muito grave que aconteceu. Por quê? Eu não estou dizendo, gente, que você deve ou não usar a inteligência. Não é uma questão... Então, aqui o regulamento, pelo que eu entendi, eu não fui atrás disso, infelizmente eu não... Não, Bruno, o que deveria ser, acho que é uma coisa normal agora, é dividir a premiação em capas feitas por inteligência artificial, né? É isso, não misturar as coisas. Só que o regulamento, ele era claro, você não pode gerar essa capa por inteligência artificial, né? E uma premiação para capa feita por IA. Pronto. E aqui, eu não sei, mas eu cheguei a ver um pedaço de um vídeo do capista ou de alguém da editora falando, não, mas não foi inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Só que isso não prova nada. Não, ele pode fazer... Esse é o detalhe, né? Ele pode fazer a engenharia reversa desse passo a passo. Ele fica difícil. E aí fica uma questão, que é uma questão complicada. Por exemplo, o capista ou a editora podem ter razão, e o prêmio de Jabuti pode ter errado, ele pode ter dito que aquilo é uma capa de inteligência artificial, alguém está errado. E outra coisa, alguém está mentindo. Ou não. Né? Ou, por exemplo, o prêmio de Jabuti, a pessoa que analisou lá, ela falou, pô, essa capa tem claros traços de que foi feita com inteligência artificial. Mas aí nós temos um problema. Ela pode ter sido feita em parte com inteligência artificial e em parte, né, com a inteligência humana. Mas não existe inteligência artificial e... Não existe isso. Não existe inteligência artificial. Esse é um nome errado que se dá, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, é um problema muito sério que vai para os próximos tempos. E aí eu digo para um capista iniciante, cuidado, se você não sabe desenhar, embora você não precisa saber desenhar, né? Mas assim, você tem que ter rudimentos. Você tem que saber, pelo menos, desenhar com ferramentas digitais. Se você não sabe isso, você não sabe desenhar, não sabe colorir, não sabe trabalhar com colorização, não sabe trabalhar com padrões. Agora vai me ver o Benja talvez conheça mais termos técnicos para isso. Bruno, a inteligência passou a dar a possibilidade da pessoa que não tem nenhuma estrada na função, né, na função de capista, e ele tem um final bem previsível, né, entendeu? Não é autoral a coisa. O Valdeci, desculpa, se o Valdeci quer falar alguma coisa. Bruno, muito boa a explanação sobre capa, e dá até vontade de ler esse livro aí. Tá bom. Ficou apetitoso.
Bacana. Agora, nós precisamos contemplar um pouquinho, e nós já estamos chegando na hora, é a questão de projeto gráfico, interior do livro. Claro que a capa é extensão desse interior do livro, mas para nós arrematar aqui, um pouco do projeto gráfico, que é a parte interna do livro. Ah, sim, peraí, deixa eu pegar essas imagens aqui para a gente concluir, peraí. Não sei. Deve o microfone. Segura o microfone. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo. Pega o microfone. Sim, eu já achei aqui, vou passar só um minutinho. Enquanto você vai procurando aí, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Enquanto você vai procurando, eu gostaria muito de parabenizar o professor Benjamin. Só falou uma coisa muito importante aí, sobre querer fazer a capa, né? Isso é muito importante. Boa colocação, professor. Valeu, obrigado. Vocês estão vendo a... Estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo, né? Ó, esse é o projeto gráfico de miolo. Ele foi feito em LaTeX, certo? Ao contrário, porque na minha editora nós não usamos Adobe. Nós usamos LaTeX e, enfim, depois vocês podem pesquisar. Não é uma coisa muito simples de explicar agora para vocês. Mas, enfim, vejam, aqui nós temos a folha de rosto, né, o frontispício do livro. Então, aqui, veja que interessante, aqui a gente tem uma outra gravura do Luigi Concone, que é o mesmo artista a partir do qual nós fizemos a capa, certo? Então, aqui você tem um projeto gráfico extremamente simples, mais efetivo, né? Quer dizer, aqui, ó, você tem um pequeno ornamento aqui, certo? Você tem aqui o tradutor, os paratextos. Esse livro contou também com o trabalho da Júlia Lobão, que é uma tradutora, especialista em literatura italiana, também muito, muito competente, né? Aqui você tem as editoras, né? E veja, aqui você tem um sumário, no sumário tem uma brincadeira aqui, né? Então, assim, você tem o paratexto. Aqui você tem um parte, aqui é onde começam os contos. E aí, por isso que você tem essa indentação. Aí você tem aqui 5 contos, certo? Depois você volta para cá, você tem um outro paratexto. E aí nós temos uma amostra da poesia escapilhada, né? Com 4 autores, né? Então, na verdade, quando você vai ver, esse livro tem muito mais coisas do que você consegue entender pela capa, né? Você tem os paratextos, você tem toda uma outra parte de poesia de autores, incluindo o Tarquete, né? Que você consegue ler a tradução deles aqui, tradução da Júlia Lobão, né? E aqui tem uma típica dupla do livro, certo? Extremamente simples. Aqui nós temos uma capitular, né? Você tem um título centralizado aqui, né? E você tem essa mancha aqui que dá conta de trabalhar dentro dessa nossa mancha. Essa mancha quadrada, ela é um pouco complicada, sabe? Ela cria alguns problemas para a gente, né? Porque normalmente em livros quadrados você poderia trabalhar com 2 colunas, mas nós preferimos não trabalhar com 2 colunas aqui, porque também existe um limite. Não é qualquer formato quadrado, de qualquer dimensão de mancha, que vai admitir 2 colunas.
Então, tudo isso tem que ser pensado por quem vai fazer o projeto gráfico do miolo, né? A diagramação propriamente dita do texto, né? Aqui, no final, aqui tem uma amostra, e aqui no final você tem a página de crédito, também com tudo centralizado, uma coisa extremamente sóbria, simples, né? E aqui você tem uma coisa que eu faço e que eu posso dizer para vocês, sou uma das poucas pessoas que fazem isso no meio editorial do Brasil. Colocar o nome dos tradutores ou das pessoas que trabalharam no livro na capa ou na quarta capa, tá? É uma coisa que deveria ser seguida, mas não é. Mas, Bruno, isso tem sido agora bastante usado, você dá todos os créditos na capa, não é? Isso aí é uma Estão descobrindo que... estão descobrindo, 200 anos depois, que quando tem um tradutor, quem que é o autor desse livro? Essa é uma coisa interessante de falar também, né? Você fala, o autor do livro é o Tarquete. Não, mas não é só ele. É o Theo de Bobabusburgo. Porque é pela tradução dele que você conhece esse texto. Ele é o autor desse livro, em português. Isso é uma coisa que as pessoas têm enorme dificuldade de entender. Então, assim, o tradutor ele é colocado muito em segundo plano no Brasil pelas grandes editoras, que deveriam fazer isso e não fazem. É muito comum ainda você ver grandes editores que não fazem a menor questão de colocar o nome do tradutor. Às vezes eu não coloco na capa, mas eu sempre coloco na quarta capa. Porque às vezes não cabe na capa. Mas você tem que estar na quarta capa. Porque ele é o autor. Então o autor, em segundo lugar, o primeiro lugar é o Tarquete. Mas o Tarquete é o autor dos Contos Fantásticos italiano. O autor dos Contos Fantásticos em português é o tradutor. É um outro texto. É um texto que tem uma outra vida. Ele segue o primeiro texto? Segue, mas, enfim, não vou entrar aqui em coisas de teoria da tradução, né? Mas, então, isso também é uma coisa para os editores que estão vendo a gente, e são editores jovens. Deem o crédito às pessoas que trabalham no livro. E mais que isso, não deem só o crédito. Diga quem elas são. Então, aqui, ó, quem é esse cara que fez a capa? Pô, eu queria saber. Tem aqui, ó o Benjamin Caffardi. Tem. Quem é André Guerrini, que trabalhou no Paratexto? Tem aqui o nome dela. Quem é Júlia Lobão? Quem é Karine Simone? Quem é o tradutor? Eu sempre faço questão de colocar isso. Isso aqui eu posso dizer para vocês. Eu acredito que nem 1% das editoras no Brasil fazem isso daqui, ó. Dão crédito para as pessoas. Dão crédito das pessoas. Não é só dar o crédito, a mini biografia das pessoas. Porque, assim, muitas vezes a editora ainda tem um pensamento antigo, colonial, paternalista, entendeu? Que é assim, nós fizemos esse livro. Quem fez esse livro? A editora. Não, meu amigo. A editora, ela é um facilitador, né? Claro, é ela que faz com que esse livro exista. Mas também as pessoas, né? Os tradutores, as pessoas que escreveram os paratextos, isso é uma coisa muito, muito importante e que é, assim, sumamente esquecida pela maior parte das editoras no Brasil até hoje. Há pouco tempo atrás, eu não sei se a Amazon corrigiu isso, mas a Amazon não colocava o crédito dos tradutores. Eu, por exemplo, se eu não souber quem é o tradutor ou a tradutora de um livro, eu nem compro esse livro. Nós temos hoje, infelizmente, e só para concluir, porque, nossa, já passamos muito tempo, nós temos hoje não é só capistas jovens que não dominam nenhuma ferramenta, e dominar a ferramenta é o de menos. É o de menos, entendeu? O que importa não é só você ter que dominar uma ferramenta. Antigamente, poderia ser o buril, poderia ser o pincel, poderia ser a pena, a caneta. Hoje em dia são as ferramentas, o Photoshop. Mas isso não basta, você tem que ter cultura, você tem que ler, você tem que entender o que foi feito antes de você. E hoje, infelizmente, com a inteligência artificial, tem editoras, e nós já confirmamos isso, até sabemos quem são alguns editores,
que estão usando tradução feita por inteligência artificial. Certo? Aí algumas vão dizer assim, não, mas não tem problema nenhum, porque nós fazemos pós-edição. O que é pós-edição? O sujeito pega um original, joga lá para a tradução artificial, que pode fazer um bom trabalho, tá? Mas depende da obra, depende do gênero, depende de um monte de coisas. Então eu vejo muita gente que infelizmente não tem experiência e muitas vezes não tem bom senso, né? E por que não dizer massa cinzenta? Porque você pensa, só do ponto de vista lógico, vocês acham mesmo que se você jogar o Ulisses do James Joyce na inteligência artificial, vocês acham que vai sair alguma coisa que presta disso? E aí a primeira coisa que você precisa se perguntar é, eu tenho condições de avaliar isso? Porque a pessoa que não tem condições de avaliar, ela pode achar que, não, é tranquilo, tranquilo, mas é porque você não tem condições de avaliar. Bruno, ela vai se contentar com pouco. É isso. É a facilidade que a inteligência artificial está proporcionando para as pessoas. Né? Ela tá enganando, né? Eu vejo muita gente no mercado editorial falando assim, não, que bobagem, a inteligência artificial é ótima, é uma ferramenta que nós devemos usar. Devemos. É uma ferramenta. Só que é uma ferramenta que é muito poderosa e ela tem muitos problemas. É preciso lembrar as pessoas que isso está no início, tá? Ela ainda pode melhorar muito. Agora, aí se você me perguntar, será que um dia a inteligência artificial vai conseguir traduzir a Ilíada, a Odisseia, Ulisses, a Virginia Woolf? E aí tem uma resposta que é interessante para isso. Pode ser que sim, mas quando ela fizer isso, é preciso lembrar o seguinte, ela vai estar olhando para todas as traduções feitas por humanos antes. E aí você se pergunta, de quem é essa tradução? Se eu jogo, tá? Por exemplo, e isso está acontecendo, tá? As empresas estão alimentando, certo, a sua inteligência artificial com traduções de outras pessoas, sem autorização. Então você fala assim, pô, mas essa tradução está muito boa. É claro, ela é baseada numa tradução humana. Ela olha para uma tradução humana. E ela toma decisões. Como essas decisões são tomadas, nós não sabemos, porque não existe transparência. Não existe transparência. É claro que alguém que está lá controlando o algoritmo deve falar o seguinte, olha, se você for fazer a tradução de um texto, olhe se existe uma tradução no texto dentro do conjunto, né, de recursos que você tem aqui, mas não faça exatamente igual. E aí você cria um outro problema. Mas o crédito final vai ser quem? Não é isso? Pois é, o crédito final é muito interessante, porque ele não é da pessoa que fez o prompt, ou da pessoa que pediu para a inteligência artificial produzir a tradução. Exato. O crédito é de quem? Do algoritmo? Da ferramenta? Da empresa que criou a ferramenta? Esse é um outro problema que está sendo discutido agora. Quando você pede uma imagem, quando você cria uma imagem por inteligência artificial, de quem é essa imagem? Exato. Então tem isso. Pessoal, acho que nós temos que encerrar, eu pelo menos preciso. Bruno, de fato, Bruno, Oi. De fato, vamos encerrar. E muito satisfeito com todo esse conteúdo, que nós estamos gerando aí na internet. Só para encerrar em 1 minuto apenas, você fazer para nós uma avaliação sobre o livro que você recebeu aí, que é esse aqui, né? O que provocou toda essa live, uma reflexão sobre a proposta do livro, que é de fazer o livro como obra de arte, o livro como material físico, obra de arte. Você recebeu um exemplar aí, em 1 minuto, uma reflexão sua sobre isso. Eu estou sem o livro aqui à mão, né? Mas
eu vi que tem um jogo entre as duas ilustrações, tem uma ideia ali, né? De que a ilustração se repete de uma outra forma dentro da dupla, não é isso? Eu não devo fazer bem a capa, não. É isso, cada livro tem o seu processo, né? Cada livro trabalha de um jeito o seu material. O importante é isso, você ter um pensamento por trás do livro, né? E então é isso. Mas, Valdeci, infelizmente, eu preciso entrar numa reunião agora meio-dia. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguém pode me escrever lá Foi bom, Bruno. Foi muito bom. Vamos arrematar aqui. Fala aí da sua empresa. Fale sobre a sua empresa, a sua editora, sobre o trabalho do Benjamin, para a gente concluir. Certo. Bom, a editora Exmac, né, foi fundada em 2013. Antes disso, eu trabalhei na editora Edra, de São Paulo, fui sócio e editor lá, mas também trabalhei em outras editoras, em vários campos, tal, com revisão, preparação, edição terceirizada, e eu considero uma coisa importante na formação dos jovens editores hoje, né, que eles procurem entender todas as etapas, porque se você não consegue entender todas as etapas, né, você não tem condições de editar um livro a contento, né. Por exemplo, eu trabalho muito próximo do capista, mas tem muitos editores que não, né? E que se enganam achando que isso é o trabalho do capista. O livro, por excelência, a rigor, ele é um trabalho coletivo, tá? Então, ele é um trabalho do editor, do tradutor, dos revisores, dos preparadores, do capista, do diagramador, da pessoa que depois vai trabalhar no comercial do livro, do divulgador do livro, né? O livro, ele me parece assim, um trabalho que lembra, às vezes, o trabalho do cinema. No cinema é mais complicado ainda, né? Porque basta ver quando você tem os créditos, né? Quantas pessoas estão envolvidas para fazer um filme. Centenas e centenas de pessoas em filmes pequenos. Em filmes grandes, às vezes, você tem milhares de pessoas. E sem ter os créditos. Não muitos milhares, mas chega tipo, a uma quantidade enorme de pessoas. Enormes. E o livro é isso, né? O editor não pode esquecer disso. O trabalho dele é só o trabalho de alguém que alinhava, né? Essas ilustrações do livro, quem fez? Ele? Para você. Quem fez as ilustrações? O ilustrador está aqui na tela, é o Gisley Macedo. Fez as ilustrações, capa, todo projeto gráfico. Não, tá certo. E a forma de achar vocês aí nas redes sociais? Você e o Benjamin. Tá bom, pessoal. Então é isso. Depois, se houver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo. Ô, Bruno, a forma de achar vocês aí nas redes sociais. Endereço de vocês. Bom, tem o Instagram, né, e tem o site. Tem o site que é www.editorexmachina.com.br e no Instagram basta digitar lá editora Exmachina. Benjamin. Não, o meu é único, é o Benja Cafali, @Benja Cafali, tudo junto, né? @Benja Cafali. Satisfeito, material gravado. Bruno, você fez mais um e-mail recomendado. À medida que você, além de vir no nosso bate-papo, trouxe também aí o Benjamin. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado, a gente que agradece. Obrigado. Até. Um abraço, até mais. Valeu.
Obrigado, Bruno. E assim, dessa forma, vamos encerrando aqui esse nosso bate-papo, a cumprir a contrapartida dentro do Programa Nacional Aldir Blanc, que nos permitiu publicar esse livro, Versos, Cores e Emoções. Livro publicado aí no edital da CEPUT, Secretaria da Cultura do Estado, Governo de Goiás, Programa de Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Edital de Literatura de número 9/2024, assim a gente terra. Um abraço a todos. Chama alguém, tá?